Olá, estamos começando mais uma edição do Panorama. Vamos te deixar conectado com as notícias do Brasil, do nosso estado e da nossa região. Confira agora os destaques de hoje, segunda-feira, dia 29 de março. No Giro de Notícias, você vai ver. Boletim aponta que a incidência da Covid-19 tem se concentrado entre os mais jovens atualmente. Governador de Minas afirma que não houve aumento do ICMS de combustíveis em seu mandato. Câmara dos Vereadores de Caratinga retoma trabalhos do Parlamento Jovem de forma online. E nesta edição você vai acompanhar também as últimas informações sobre a imunização contra a Covid-19 em Caratinga. Agora o público-alvo da vacinação são os idosos de 70 a 74 anos. Procon na pandemia. Saiba quais são as principais reclamações e a atuação do órgão no município. Sintomas de doenças respiratórias típicas do outono são sinais de alerta durante a pandemia. Tudo isso você confere agora no Panorama. Não saia daí! O pesquisador do Observatório Covid-19 da Fiocruz, Rafael Guimarães, gravou um vídeo falando sobre o rejuvenescimento da pandemia no Brasil. O boletim divulgado pela instituição apontou que a incidência da doença tem se concentrado na faixa etária entre 30 e 59 anos. A gente tem percebido que tem aumentado o número de casos nas faixas etárias de 30 a 59 anos, e isso representa um processo de mudança no perfil demográfico da pandemia no Brasil. Nós acreditamos que esse fenômeno esteja acontecendo devido à dificuldade da população aderir às medidas de distanciamento social. Se por um lado a gente tem uma população bem mais jovem, ali de 20 a 29 anos, que hoje se mostra com exaustão de exercer o distanciamento e, portanto, tem se aglomerado mais na rua, a gente tem inúmeros exemplos na mídia falando sobre isso, principalmente a época do carnaval, então ruas muito cheias, muita aglomeração em bares, restaurantes. Por outro lado, a gente tem uma população acima de 30 anos, em particular entre 40 e 49, que é uma população que possivelmente está se aglomerando em decorrência da mobilidade urbana. Então, uma população que precisa trabalhar, que possivelmente está retornando agora às atividades presenciais, ou porque esteve em algum momento em atividade remota e não está podendo mais fazer esse tipo de atividade, ou porque de fato não está conseguindo ter acesso aos mecanismos de proteção social para garantir que ela possa permanecer em casa. Então, seja pela exaustão, seja pela mobilidade urbana, nós acreditamos que isso está fortemente associado com a questão da adesão ao distanciamento. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que na gestão dele não teve aumento do ICMS de combustíveis. Segundo Zema, a alíquota é a mesma desde o início de seu mandato. Na minha gestão, não houve aumento de ICMS no combustível. As alíquotas permanecem as mesmas. O que aconteceu foi um aumento de preço na Petrobras, tem de ficar muito claro. E quando o preço aumenta, o percentual passa a significar outro valor. Quero dar aqui um exemplo prático. Vamos pegar um vendedor de calçados que ganha 3% sobre um calçado que é vendido por R$100. Se amanhã esse calçado passa a custar R$200, ele vai ganhar 3%, o mesmo percentual, mas o valor será maior. Isto é que aconteceu em Minas. Não houve aumento de ICMS. Inclusive, a minha pauta, o meu desejo sempre foi reduzir impostos. E à medida que as reformas do Estado acontecerem, isto é que nós vamos fazer. Quero que o mineiro pague menos por aquilo que ele consome. Em Santa Bárbara do Leste, cidade vizinha a Caratinga, a vacinação segue a todo vapor. A equipe da saúde da localidade já deu início à imunização dos moradores do município, que tem entre 70 e 74 anos. Estamos aqui no dia de hoje para trazer a vocês as informações a respeito da nossa campanha contra o Covid-19. Tudo está acontecendo em tempo hábil e da melhor forma possível para atender todos vocês.
Nossa equipe é altamente capacitada e competente para fazer o serviço na melhor qualidade. Estamos recebendo as vacinas do Ministério da Saúde de acordo com o Programa Nacional de Imunização. E a prefeita Vilma, também no grande compromisso com vocês, também se manifestou no interesse de adquirir vacinas para o nosso município. Então, logo isso seja possível, será feito e toda a população será imunizada. O projeto de iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas, que mantém parceria com os poderes legislativos municipais, visa mobilizar estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas. A vereadora Juliane Quintino é a responsável por conduzir a ação na Câmara dos Vereadores de Caratinga. Sob sua coordenação, dezenas de jovens terão a oportunidade de experimentar o debate político. São 6 cidades que aderimos ao projeto. Caratinga coordena esse processo juntamente com as 6 cidades. E o objetivo principal é despertar no jovem o protagonismo juvenil e a consciência política de cidadão. Vamos falar agora da campanha de imunização contra a Covid-19 em Caratinga. Teve início hoje na cidade a vacinação dos idosos com mais de 70 anos. A Secretaria de Saúde do município recebeu 1.760 novas doses. Esta semana, o público-alvo da campanha de vacinação contra o coronavírus são os idosos com idades entre 70 e 74. Mas aqueles com 75 anos que ainda não se imunizaram podem procurar as unidades de saúde para se protegerem. Na segunda e terça-feira, todas as nossas unidades de saúde PSF e a unidade 5 estarão vacinando os idosos a partir de 70 anos. Então, nessa fase, nós iremos vacinar os idosos de 70 a 74 anos. Nessa última semana, nós estávamos vacinando os idosos a partir de 75 anos. Para receberem as doses, os idosos podem comparecer à unidade básica de saúde mais próxima de casa. Os moradores dos bairros Salatiel e Centro devem procurar a unidade 5, na Praça da Estação. As pessoas que estão dentro da faixa etária de imunização, mas que neste momento estão acamadas, devem agendar a visita de uma equipe volante em casa. Todos os idosos que forem se imunizar devem levar o seu documento, o cartão de vacina e o comprovante de residência. Salientamos também para aqueles idosos acamados que a partir de segunda-feira entrem em contato com o seu PSF para quem mora nos bairros e quem mora no bairro Centro e Salatiel possa entrar em contato no número 98897-2007 ou 3329-8121, que posteriormente também uma equipe volante da Prefeitura de Caratinga estará indo de casa em casa imunizar aqueles pacientes acamados ou que têm dificuldade de locomoção para ir até uma unidade de saúde. A campanha de vacinação contra o coronavírus está avançando, mas isso não significa que os cuidados podem ser deixados de lado. O secretário de Saúde do município alerta sobre a lotação dos hospitais da região e, por isso, todas as medidas de higiene e prevenção devem ser mantidas rigorosamente. E, se puder, fique em casa. Nesse momento, sempre alertamos o reforço das atitudes preventivas. As vacinas estão chegando no município e imediatamente a gente está imunizando a nossa população. Mas as atitudes preventivas não podem deixar estarem de lado. Devem ser reforçadas nesse momento, principalmente que vários hospitais de várias regiões do estado já entraram em colapso hospitalar. Então, reforce a limpeza das mãos com álcool em gel, água e sabão, mantenha o distanciamento e evite os locais de aglomeração. É momento da participação de todos, cada um fazendo a sua parte, protegendo você mesmo e todos à sua volta. A campanha de vacinação está avançando na nossa cidade, mas isso não significa que já podemos relaxar com as medidas de proteção contra o novo coronavírus. É importante que cada um siga fazendo a sua parte para vencermos esta batalha. Orientar, educar, proteger e defender os consumidores contra abusos praticados pelos fornecedores de bens e serviços nas relações de consumo. Esses são os objetivos do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON. Em meio à pandemia, como tem andado as denúncias e a atuação deste órgão em Caratinga? É o que você vai ver agora nesta reportagem.
O PROCON ele tem a atribuição de orientar e solucionar problemas eventuais que aconteçam junto ao consumidor como fornecedor, né? Então é mais de orientação e de solução de pendências da área de direito do consumo, né? Portabilidade, se o consumidor pedir, o plano que ele contratou e não era aquele plano. Em segundo lugar, eu seria aqui a parte de consumo de produtos, né? E a financeira também, a questão de empréstimo consignado. Mas a telefonia móvel continua liderando. A gente vai ver o caso dele, ver o que está acontecendo e vamos entrar em contato com o fornecedor e tentar uma solução via telefone. E não havendo essa solução, não tendo uma solução mais aceitável para eles, né, é montado um processo. A gente tem audiência aqui, só que é um processo administrativo, onde a empresa vem e a gente coloca os dois numa conciliação. Então, aquele recurso que tem na internet que chama o Reclame Aqui, verificar se a empresa é correta, se tem muita reclamação e sempre pedir o protocolo quando for fazer, ler o que está assinando, esses procedimentos básicos mesmo. A nota fiscal do produto, no caso de uma compra de um produto, ou a ordem de serviço, o protocolo do atendimento, onde ele tentou solucionar aos meios de comunicação que tem do fornecedor, né? Não conseguindo, ele tem que trazer isso para a gente aqui, para a gente poder estar estudando e vendo o que está acontecendo. Hora de conferir as oportunidades de emprego no mercado de trabalho. Vagas para atendente de telemarketing com experiência em vendas na carteira de trabalho, auxiliar de faturamento com ensino superior completo ou cursando em administração, ciências contábeis ou economia. É necessário também ter experiência em setor de faturamento comprovada na carteira de trabalho, além de conhecimento intermediário em Excel. Auxiliar de linha de produção para padaria, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de mecânico de automóveis, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de técnico de eletrônica, com experiência em manutenção de equipamentos eletrônicos. Balconista de padaria, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo. Motofretista, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, além de CNH-A. Motorista de caminhão para trabalhar com materiais de construção. É necessário ter experiência na carteira de trabalho, habilitação D e disponibilidade para serviço pesado. Pedreiro com experiência na carteira de trabalho. Servente de pedreiro com experiência comprovada na carteira de trabalho. Torneiro mecânico com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Vendedor no comércio de mercadorias com habilitação A e motocicleta própria. Vendedor no comércio de mercadorias
com disponibilidade para realizar viagens, experiência com vendas na carteira de trabalho, ensino médio completo e habilitação B. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Pode ser feito também o agendamento do atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. E uma dica para os candidatos: não esqueça de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada para que ela apareça no seu cadastro. Vamos ver como fica a previsão do tempo para o início desta semana em Caratinga e região. Em Caratinga, a terça-feira deve ser de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Em Bom Jesus do Galho, previsão de tempo nublado com chuva à tarde e também à noite. Os termômetros marcam mínima de 21 e máxima de 34 graus. Chuva esperada também em Dom Cavate. De manhã, o sol deve aparecer entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. A mínima é 23 e a máxima 36 graus. Além de mudanças no clima, a chegada do outono geralmente traz também algumas doenças respiratórias típicas desse período do ano. Em tempos de pandemia, isso deve servir como um sinal de alerta para todos, visto que a maioria dos sintomas são também os da Covid-19. Obstrução nasal, coriza, tosse, febre, prostração. Todos sintomas de um resfriado normal típico desta época do ano. A mudança de estação é um período perfeito para a proliferação de vírus respiratórios. É época de baixas temperaturas e do ar seco. Para piorar, o coronavírus e demais vírus têm algo em comum, os sintomas. Aí fica difícil diferenciar. A gente sabe que o outono é uma época onde a gente vê um grande aumento das doenças respiratórias, né? Tanto das doenças respiratórias infecciosas, sejam por vírus ou bactérias, como também pelas doenças respiratórias alérgicas, né? Então, quando a gente tem esse começo de mudança de temperatura, de tempo mais frio, também é um tempo mais seco, né? Em grande parte do país, no outono, você tem uma diminuição da chuva, então aumenta os índices de poluição. Então é normal a gente ver um aumento dessas doenças respiratórias, né? E não é diferente do que a gente está vendo agora durante essa pandemia do Covid-19. É claro que por causa dessa questão da quarentena, a gente teve uma certa diminuição da poluição do ar, mas não foi uma diminuição tão significativa assim, né? Mas continua existindo e a gente tem percebido muito que os pacientes estão tendo as crises alérgicas, né? A quarentena também pode colaborar para algumas doenças respiratórias, principalmente desencadeadas por conta da alergia. Porém, o isolamento contribui para se evitar a proliferação de qualquer vírus. A casa não está sendo limpa de uma forma tão adequada, né? Ou o contrário, a pessoa resolve fazer aquela faxina que ele estava há muito tempo pensando em fazer, ou aquela arrumação naquele armário, pega coisas guardadas e roupas que não eram usadas há muito tempo, e tudo isso acaba desencadeando crises alérgicas. Então a gente tem visto realmente nessa época um grande número de pessoas com sejam crises de rinite alérgica ou de asma. As doenças infecciosas, que costumam aumentar bastante também nessa época do ano, principalmente as doenças virais, teoricamente são doenças transmissíveis do mesmo jeito que o coronavírus. Então esse isolamento social acaba diminuindo também um pouco a ocorrência dessas outras doenças respiratórias, mas elas continuam existindo. O assunto do momento é a vacinação contra o coronavírus, mas daqui a pouco os brasileiros também vão falar de outro imunizante. Na segunda quinzena de abril deve começar a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Quase 80 milhões devem receber a vacina, que protege contra a influenza. O objetivo é evitar que a gripe agrave ainda mais a situação dos hospitais, que estão superlotados. Então, é de extrema importância tomar a vacina. É um jeito eficaz também de prevenir. Nas clínicas particulares já temos a nova vacina. Existe uma diferença, tá, das vacinas de influenza do público e do particular. É uma vacina, gente, que é de vírus inativado, tá? Então ela não tem como causar a doença.
Eu sei que ela é um pouco polêmica, então é importante vocês entenderem isso, que ela é uma vacina de vírus inativado, então ela não causa doença, é uma vacina segura que a gente recomenda como uma forma de prevenção. Além de todas as outras coisas, a vacina entra também como uma forma de prevenção. Se você tiver dúvidas se está com sintomas de Covid-19, gripe ou dengue, por exemplo, não espere muito para procurar ajuda. Quanto mais cedo a Covid for detectada, maiores são as chances de recuperação. E assim nós vamos encerrando a primeira edição desta semana. Nas nossas redes sociais, você pode seguir conectado com as principais notícias da atualidade. Agradecemos a audiência. Vamos ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta. Até lá!